Meus caros, vou fazer uma breve declaração apenas, haverá mais desenvolvimentos nos próximos dias e nas próximas horas, apenas para dizer o seguinte. O Chega tomou hoje a decisão de avançar com um processo contra o Presidente da República, contra o Chefe de Estado, por traição ao seu país e por traição à nossa Constituição. Fê-lo após uma reunião do grupo parlamentar, ouvindo as várias opiniões e sensibilidades que o grupo transmitiu, mas fê-lo sobretudo a pensar, não apenas no dia de hoje, nos que nos estão a ver ou nos que nos irão ver ao longo da noite de hoje, fê-lo a pensar naqueles que se sentiram profundamente afetados, injustiçados e que se sentiram agredidos pelas palavras do Presidente da República. Não há paralelo na nossa história. Não há paralelo na nossa história de um Presidente da República que tenha decidido abrir um processo contra o seu próprio país, pedindo a autorresponsabilização e a autoculpabilização dos seus cidadãos, dos seus antepassados, dos seus soldados, das suas Forças Armadas, do seu passado. Não há memória de que isso tenha acontecido nunca em Portugal. E não me refiro apenas à história desta República, ou à história da Segunda República, à história da Primeira, ou aos 800 anos da nossa monarquia. Nunca um chefe de Estado português, em 900 anos de história, nunca decidiu fazer um exercício de autorresponsabilização dos seus soldados, das suas Forças Armadas, dos seus cidadãos. Portugal teve uma história pós-25 de Abril traumática. Tivemos centenas de milhares de pessoas deslocadas das antigas províncias para o seu país. Os expoliados, a quem nunca nada foi pago, sentiram estas palavras como uma traição ao seu trabalho, à sua memória e, em muitos casos, à sua família. Os corpos, ainda hoje enterrados em África, em várias províncias, neste momento em vários países, são o testemunho mesmo vivo dessa traição. Ao longo dos últimos dias, nós recebemos centenas de contactos de todo o país, de todos os setores da sociedade, alertando para esta profundíssima traição a Portugal, à nossa memória e à nossa história. O que se decidiria hoje era se estas palavras merecem censura constitucional ou se não merecem censura constitucional. Se merecem censura política ou se não merecem censura política. Temos a perfeita noção do calendário que estamos a enfrentar, temos perfeita noção das prioridades que os portugueses têm neste momento, mas em consciência, e pedirei desculpa a todos os portugueses que não se sintam afetados por isto, em consciência, este partido e o seu Presidente não poderiam deixar de assinalar a gravidade de palavras que tocam com os nossos mais velhos, que tocam com os nossos soldados, que tocam com a nossa história, que tocam com as nossas Forças Armadas, que tocam com os nossos antigos combatentes. E por isso, em nome desses todos, em nome desses todos, em nome do país, da sua história, decidimos avançar com um processo inédito na nossa história parlamentar de acusação ao Presidente da República. Após esta decisão do grupo parlamentar, pedirei ao Sr. Líder Parlamentar que transmita ao Presidente da Assembleia da República, nos termos do artigo 130 da Constituição, que o Chega decidiu avançar com este procedimento para que, visto nunca ter sido aplicado, se tomem as diligências necessárias que esta Assembleia terá que tomar nos próximos dias para que o processo tenha avanço, para que seja analisada a acusação e para que se chegue a um debate e a uma discussão em plenário que penso que terá que acontecer nos próximos dias. Só mesmo para terminar, queria dizer isto. O Presidente da República merece o nosso integral respeito enquanto chefe de Estado. Seja ele ou outro, ele é o nosso representante legítimo nas instituições. E por isso estes mecanismos são e devem apenas ser utilizados em casos excepcionais e graves, quando sentimos que ele deixa de nos representar e passa a representar outros interesses que não o interesse nacional. O Presidente da República deixou de representar o interesse nacional e passou a representar o interesse de outros Estados. A gravidade aumenta quando, após as suas palavras, 2 Estados, pelo menos, já pediram reparação e indemnização a Portugal. Este é um processo que vai deixar marcas e frutos muito para além de nós políticos hoje, muito para além da minha liderança, muito para além do Chega, muito para além do nosso trabalho de hoje. Isto vai deixar marcas para as próximas gerações, para os próximos governos e para os próximos parlamentos. Se nós não nos levantássemos hoje para dizer que isto é errado, que isto é um atentado e uma traição ao país e à Constituição, nós não ficaríamos bem connosco próprios, mesmo sabendo da gravidade do momento, da gravidade da acusação
e daquilo que serão os procedimentos que terão que ser tomados. É em nome dessas pessoas e em nome dessa história que decidimos avançar com o processo contra o Presidente da República. Quais e quantos juristas é que lhe aconselharam fazer isso? A pergunta é se de facto aquilo que ouviu dos parceiros que pediu, as juristas, o levam a estar convicto de que há um enquadramento jurídico para avançar. Os nossos pedidos de parecer e de apoio foram claros num sentido ou noutro e houve indicações em todos os sentidos. Na verdade, esta era uma questão que, para além de ser política, tinha também uma questão jurídica. É verdade que algumas pessoas que ouvimos entenderam que era politicamente criminoso, mas não juridicamente ilícito, e portanto entendiam que não se devia avançar com o procedimento nestes termos. Outros entendiam que se podia avançar com um procedimento, mas não exatamente de natureza criminal, mas de outra natureza, civil ou administrativa, contra o Presidente da República. E outros entendiam que este procedimento constitucional era o que é mais adequado. Foram estas as questões que eu coloquei ao grupo parlamentar, abrindo o jogo, ouvi as opiniões de todos os seus deputados que quiseram intervir e quiseram tomar a palavra, e esta é a decisão final do grupo parlamentar, que, independentemente de posições, assume consensualmente, como um grupo unido, nesta nova etapa que agora vamos iniciar. Sublinho, independentemente da questão jurídica, há uma censura política que não podia deixar de acontecer. Eu não quero que um dia, como eu disse lá dentro, eu não quero que um dia os nossos filhos ou os nossos sobrinhos, quando lerem que houve um dia um Presidente da República que decidiu assumir responsabilidades pela nossa história, não quero que digam que os outros partidos ficaram calados. Quero que digam que houve pelo menos um partido que se levantou e disse: Sr. Presidente, você é um traidor, isto não pode continuar a acontecer. A nossa história, Portugal não se trai, Portugal ama-se. E é isso que nós hoje queremos transmitir, mesmo sendo o Presidente da República e sendo este, acho eu, um dia penoso para a nossa democracia.